Oi, oi, bom dia. Meio descabelada aqui, mas tava fazendo um estudo agora de manhã, tentando lembrar de um versículo, e daí pesquisei, encontrei o versículo, e a partir desse foram vindo outros e outros, e eu queria ler para vocês. Vou deixar na descrição, depois embaixo no vídeo, os versículos certinhos para vocês irem na Bíblia de vocês e consultarem, porque eu lerei eles em sequência, né? E vocês vão identificando depois nas Bíblias de vocês. Vou botar bem na ordem em que eu vou ler aqui, eu coloco na descrição do vídeo, tá? Porque eu vou ler como um texto só, ou talvez eu vá falando aqui, né, no meio, mas como a revelação do Senhor se dá em nosso coração quando buscamos por isso. Não é quantas vezes, não sei você, mas quantas vezes não. Alguma vez já aconteceu com você de você ouvir uma pregação, ler uma mensagem, ler um livro, qualquer coisa que traga a palavra do Senhor para você e você de repente falar assim, gente, mas eu nunca li isso na Bíblia. Aonde que tá isso? Né? Como é que isso tá lá? Onde é que tá isso? E, tipo, eu digo isso para quem já leu, né? Algumas pessoas realmente não conhecem e não tem problema. Passe a conhecer, passe a buscar. Deus está esperando você ir ali, ter um relacionamento com Ele, né? Mas às vezes você tá ali ouvindo alguma coisa, isso está escrito lá? Aonde? E de repente você vai lá, é lógico que está. Você vai lá, abre a Bíblia naquele versículo, naquele capítulo, naquele versículo, e vê aquela coisa... aquela palavra clareando, né? Abrindo seus olhos para aquele entendimento, para aquilo que você antes já tinha lido, mas não fez sentido naquele momento para você. Então, que a gente entenda que a todo momento Deus revela novos, como eu vou dizer, novos passos, novos degraus. Deus, né, descortina alguma coisa em nossa vida, porque nós já temos um certo entendimento por estarmos buscando. Lembre-se, é necessário buscar, pedir a Ele sabedoria, e a nossa parte é buscar o conhecimento, né? Que com a sabedoria dele, aliado ao conhecimento que estivermos buscando, virá o entendimento, né? O entendimento dado através do Senhor, que é o entendimento que precisamos nessa vida. Então, às vezes, eu tô ali lendo uma coisa, ouvindo, e vou lá, gente, eu nunca tinha visto dessa forma, eu nunca tinha compreendido desse jeito. Mas é porque algumas coisas nos são encobertas, porque não estamos preparados para o próximo passo, para entender aquilo naquele momento, mas se continuarmos buscando, se continuarmos sedentos desse relacionamento com Deus, desse entendimento, Ele nos trará as palavras e o entendimento sobre aquele determinado assunto no momento em que estivermos prontos, né? Então, muitas vezes, isso tem acontecido muito frequente comigo, por diversas vezes, de eu ir ali e olhar aquele versículo, Provérbios faz muito isso, mas a Bíblia toda, você fala assim, isso estava ali, como que eu não vi? Olha como ficou claro agora. Então, é sobre isso que eu venho falar, das coisas encobertas, daquilo que ainda não nos foi mostrado, né? De quando isso será mostrado? Quando entendermos o próximo passo, enquanto mais buscarmos a Deus, mais Ele nos revelará, porque as coisas encobertas todas pertencem ao Senhor. Mas a partir do momento que Ele as revela a nós, né? Elas são nossas para sempre. São verdades trazidas pelo Espírito Santo, para que possamos viver, então, com mais entendimento, com mais sabedoria, com mais temor ao Senhor. Então, é sobre isso um pouquinho que eu vou fazer a leitura de hoje, confirmando que a Bíblia nos revela conforme buscamos, né, entendimento. Lembre-se, o conhecimento vem de eu buscar o conhecimento. A sabedoria devo pedir a Deus, que dá de graça. E então, juntando as duas coisas, teremos o entendimento que Ele nos revelará a seu tempo. Porque Ele é perfeito, não é? Em todas as coisas, em todas as situações. Então, vamos lá?
Vou começar com o texto que era o que eu estava procurando para poder entender. E aqui eu vou seguindo com vocês. Se tiver alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário, lembrando que esse é meu entendimento, né? E que eu aceito que vocês, tipo, me mostrem alguma... me ajudem, né? A ter mais uma descoberta, tirar um pouquinho mais das escamas dos meus olhos, para que juntos possamos ter esse entendimento, buscar em Deus aquilo que Ele quer nos revelar. Então, o versículo que fez eu ir atrás disso aqui hoje, né, que descamou mais algumas coisas dos olhos, que me trouxe um entendimento maior, começaremos lá eu vou usar a versão NVI, Nova Versão Internacional da Bíblia. Bem fácil para todos entenderem, ok? Então, vamos lá? Vou lendo aqui, tá? Deuteronômio 29, 29, começa nos dizendo assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Colossenses 1, 26, 27 continua: o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Jeremias 33, 3 diz: clame a mim, Deus, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Amém, né? Mateus 13, 11, a partir do 13, 11. Ele respondeu, Jesus: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que não tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Marcos 14, 11 diz: ele lhes disse, ele, Jesus: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas. Lucas 8, 10, ele nos diz de novo, ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então Paulo, lá em Efésios 1:9, vai nos dizer: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Em Efésios 3, do 3 ao 5, nos diz: isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. O 6:19, para que a gente termine, nos diz: orem no Espírito, orem também por mim, para que quando eu falar seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. E nesse aqui eu quero parafrasear Paulo e dizer que a gente pode falar assim: oremos também por nós, para que quando formos falar, seja-nos dada a mensagem, a fim de que destemidamente tornemos conhecido o mistério do Evangelho.
Que Deus possa usar as nossas vidas, desvendar os mistérios, revelar a nós, para que nós possamos destemidamente levar o evangelho a todos, aqueles a quem ainda não foi revelado, aqueles a quem ainda não foi descortinado, a quem ainda as escamas não caíram. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Maravilhoso, né? Como é bom descobrir as revelações de Deus e que realmente Ele vai nos usando, nos capacitando com o passar do tempo, com a busca que temos por Ele, Ele vai nos revelando. E depois de revelado, isso pertence a nós. Então, que bom que podemos ouvir e entender, ver e enxergar aquilo que Deus planeja para os que o amam, não é mesmo? Espero que isso faça sentido para você, espero que tenha gostado da mensagem. Vá lá, leia na sua Bíblia, medite sobre os textos, busque em Deus, né? Oremos para que nos seja revelado os mistérios, para que Deus haja através de nossas vidas, para abençoar a vida de muitos outros. Desculpe o descabelamento, segue aí, né? Curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal, manda para alguém que você acha que faz sentido. É isso aí, gente. Deus abençoe mais esse dia, né? Estamos aí no dia 16 de novembro de 2021. Façam todos uma excelente semana e busquem as revelações do Senhor. Com conhecimento buscado e sabedoria que vem dele, haverá o entendimento. Amém? Beijão. Até uma outra hora. Não até amanhã, não. Até uma outra hora. Quando Deus for revelando, a gente vem aqui compartilhar. Beijo, tchau!